Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto da Mônica é a decisão do ministro Gilmar Mendes que blinda magistrados do STF de pedidos de impeachment. A gente falava aqui, Mônica, de fato é muito fácil você pedir um impeachment de um ministro do STF e um presidente do Senado que acorda de pá virada declarar aberto esse processo. É muito fácil. Mas, por outro lado, é a lei, né? É o que estava previsto. O que que você apurou pra gente, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o que eu apurei, que o Supremo Tribunal Federal deve aprovar, Megali, talvez não por unanimidade, tá? Provavelmente não por unanimidade, mas por uma ampla maioria, essa decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que determina que o pedido de impeachment de um ministro da Corte só pode ser feito pelo Procurador-Geral da República. E como estava dizendo você, né, determina que o processo, a partir de agora, só pode ser aberto por maioria qualificada do Senado, ou seja, por 2/3 dos senadores. Antes era por uma maioria simples. Como diz você, né, um cidadão qualquer pede o impeachment. O Jair Bolsonaro pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, se você se recordar. Né? Então, um cidadão pede um impeachment, o presidente do Senado acorda de pá virada, né, como diz você, aí coloca para votar se tivessem 41 senadores no plenário, com 20 votos se abriria o impeachment. A partir de agora, só com 54 senadores isso vai poder acontecer. O advogado-geral da União, Jorge Messias, parênteses aqui, o Messias que precisa dos votos dos senadores para ser aprovado para o STF, ele foi muito rápido, né? O ministro Gilmar Mendes abriu para que a Advocacia Geral da União, a AGU, se manifestasse, o Messias se manifestou rapidamente e, obviamente, contra, né? Ou, do contrário, sua candidatura estaria definitivamente enterrada. Mas o ministro deve rechaçar esse pedido da AGU de reconsideração, vai manter a decisão e vai para o plenário, e o plenário, a partir do dia 12, e o plenário do Supremo deve sim aprovar essa decisão. Isso, Megali, muda, não é só, né, bom, tá, agora vai ser um rito diferente. Não, isso muda totalmente o cenário, manda de maneira profunda, né, o poder, tira um poder absoluto do Senado, um poder muito grande que o Senado tinha contra o STF, e muda profundamente, o Megali, as eleições de 2026, inclusive, né? Centenas de campanhas por todo o país ligadas ao bolsonarismo, de candidatos a deputados, de candidatos ao Senado, estavam se estruturando em torno dessa bandeira, da bandeira de promover o impeachment de ministro do STF. Era a bandeira de campanha, especialmente do ministro Alexandre de Moraes. Era, portanto, uma ameaça real, uma perspectiva real, que ministros da Corte entendem como uma chantagem direta ao Supremo, né? Uma tentativa de coação que agora foi totalmente eliminada. Então, que sentido vai ter, Megali? Vamos pegar um exemplo, vai, a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, se for candidata ao Senado, ter como bandeira o impeachment de ministros, se ela não vai ter esse poder de promover o impeachment de ministros. Então isso muda bastante a cara da eleição de 2026. Vai obrigar esses candidatos de direita mais radicalizada a encontrarem uma outra bandeira que os una e que tenha uma comunicação fácil com o eleitorado. Né? Com a votação da totalidade dos ministros, ou da maioria dos ministros do Supremo, vai cair por terra também o discurso de que essa é uma decisão monocrática de um único magistrado, uma única decisão não pode prevalecer sobre todo o parlamento. Não, agora vai ser uma decisão não mais monocrática, e sim da maioria dos ministros da Corte. Então esse é o quadro, Megali. O Supremo vai endossar essa decisão, o colegiado vai endossar, e isso muda aí toda a cara da eleição de 2026, Megali. Ô, Mônica, aí você conseguiu apurar onde estariam as possíveis divergências a esse voto a favor da decisão do Gilmar? Imagina-se que talvez André Mendonça, né? Imagina-se que talvez Luiz Fux, imagina-se que talvez, mas com menor probabilidade, Cássio Nunes. Não sai Então, muito disso, né? poderia sim acontecer divergências, mas o próprio ministro Gilmar, com ampla experiência, ele é o decano do STF, ele dialoga com todos os ministros, é praticamente impossível que ele tenha tomado essa decisão sem ter a segurança, né, Omegali, de que ela sim vai ser endossada pela maioria.
Então é isso. Você sabe, Megali, você senta com qualquer liderança bolsonarista, quando você vai em lideranças importantes, tem até mapa, né, de como que quem vai ganhar, como é que vai ser os senadores nos estados, qual vai ser a bancada e qual vai ser a possibilidade de se fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Ou qual vai ser a possibilidade, pelo menos, de fazer essa ameaça, né, que levaria essa ameaça real, que hoje não existe. Hoje não há maioria no Senado para o impeachment de um ministro do Supremo. Mas numa próxima legislatura, sim, haveria, é provável que essa maioria se forme, né? Então daí essa decisão do Supremo, que não é uma decisão monocrática, política, ela ainda é monocrática, mas ela não será monocrática, de estabelecer uma dificuldade maior para evitar essa chantagem. Não estou discutindo aqui essa questão de se é constitucional ou não, porque isso, se você chamar dois constitucionalistas, você vai encontrar quem defenda, vai encontrar quem critique. Né? Eu estou só falando da questão política, do que motiva essa decisão, Megali. E é isso, é evitar esse ambiente eleitoral cuja bandeira seja o impeachment de magistrados, e que na próxima legislatura se tenha essa espada na cabeça o tempo todo da corte. Então essa foi a ideia e é isso que está em jogo e é isso que vai ser aprovado, Megali. E aí, Uma barreira maior para evitar essa faca do pescoço. sim, e aí tem muitos ouvintes perguntando, mas o STF pode mudar a lei? A lei não foi mudada. O que mudou foi a interpretação da lei. E isso sim, é uma... A Mônica está conosco, tá? É uma prerrogativa que você deu uma piscadela aí, Mônica. Essa é uma prerrogativa, sim, do ministro do Supremo interpretar a lei. O que o Gilmar fez não foi uma alteração, foi uma interpretação do texto da lei. Então, sim, pode não concordar, pode não gostar, mas é uma prerrogativa do ministro do Supremo. E Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos sempre quentes, sempre exclusivos. Boa quinta-feira para nós, Mônica. Até.